Como sobreviver no modo hardcore aqui no Path of Exile 2. Bom, pessoal, para a gente poder ter um basicão, primeira coisa, né? E talvez a mais importante, são as defesas elementais e formas de evitar dano, né? Que são essas duas partes aqui, essa resistências e essa aqui que não tem bem um nome, mas são defesas, digamos assim. Então nós temos três tipos de defesa. Nós temos a armadura, certo, que reduz um tipo de dano específico, certo, que é físico, seja de ataque, de magias, enfim, aquilo que causa dano físico é subtraído pela armadura. Evasão. O que evasão faz? Ela te dá uma chance de você evitar totalmente golpes ou projéteis desferidos pelos inimigos. Então projéteis são tipo um ataque ou uma magia que é literalmente um projétil. Então vamos imaginar arremessar uma bola de fogo, alguma coisa assim, ou disparar de uma flecha. E golpes. E golpe é um ataque corpo a corpo. Tudo bem? Não quer dizer que você consegue evadir maldições, dano em área, coisas desse gênero. E o bloqueio, que é a chance de você golpear golpes e projéteis, impedindo totalmente o dano que eles causam. Tudo bem? Aí ele até avisou alguns golpes, e talvez alguns golpes muito poderosos, de inimigos muito poderosos, não poderão ser bloqueados. Então, idealmente, você teria um cara com escudo, um cara com alto índice de evasão, como você pode ver eu tenho 11%, e com muita armadura física. Certo? Essas aqui seriam as defesas básicas de todos os personagens. O problema é que o bloqueio, você tem que usar um escudo aqui, ó, na mão esquerda, né? Na mão direita, você teria que usar um escudo. Então eu já não poderia usar esse item de foco, tá bom? Teria que usar um escudo para ter chance de bloqueio. Tá, e se eu não tiver escudo e colocar esse foco? Esse escudo de energia deveria estar aqui, né, para simplificar a explicação. Mas o escudo de energia é outra defesa, mas está aqui em cima, onde seriam recursos, digamos assim. Mas quiseram colocar aqui. O que é o escudo de energia? Todo dano que seria causado na sua vida é primeiro causado no escudo de energia. Tudo bem? Porém, sangramento e envenenamento, como ele está dizendo, ignora o escudo de energia ou vão causar dano direto na vida. Então vocês podem perceber, normalmente sangramento é considerado dano físico e envenenamento é considerado dano de caos. Então você vê que não dá para você focar numa coisa só. Então você começa por aqui. Você tem que ver qual é o seu personagem. Se ele é um mago, vai ser difícil você não usar escudo de energia, que esses itens que dão escudo de energia, eles precisam de alta inteligência. E a sua própria árvore de passivas vai te beneficiar disso. Assim como um guerreiro pode não conseguir investir muito em escudo de energia. A questão é, você na verdade tem uma grande liberdade para usar o equipamento que você achar melhor, desde que você tenha os atributos necessários. Então força, destreza e inteligência servem para permitir você de usar um determinado equipamento. Então, por exemplo, requer nível 45, 36 de destreza, 36 de inteligência. Se eu tiver 0 de força, eu posso usar esse item. Não tem problema. Então ele está dando uma direção para você. Esse item te dá evasão e escudo de energia. Então ele vai pedir destreza e inteligência. Então ele já te dá uns, digamos, protótipos de personagem. Então esse aqui, força e inteligência. Então ele dá armadura e escudo de energia. Então eu misturei. E essa é a melhor forma. Você tem que misturar. Você tem que ter um pouco de armadura física, porque é o dano mais básico que tem. Você tem que ter alguma chance de esquivar e não receber dano nenhum. O bloqueio, só se você quiser usar escudo, é uma coisa muito específica. E escudo de energia, que ele é muito roubado. Por quê? Porque essa barrinha aqui, eu tenho 1066 de vida e 1693 de escudo de energia. Desconsiderando sangramento, envenenamento ou outras habilidades mais raras, todas as outras fontes de dano vão primeiro diminuir do meu escudo para depois começar a diminuir da minha vida.
Então isso te garante uma alta taxa de sobrevivência. Então, se você tiver que escolher, escolha escudo de energia e evasão, certo? Coloque muitos pontos em força, porque ele te dá vida. Destreza te dá aumento de precisão, mas é para você passar pela evasão do inimigo. Então não é muito útil se você não quer acertar muito, digamos assim, se for um mago, por exemplo, que é o meu caso. E inteligência, que te dá mana, não te dá escudo de energia, te dá mana, e com o valor de inteligência você pode então usar, por exemplo, esse foco que me dá mais escudo de energia. Então esse é o basicão. Agora, e os elementos, né, que ele está chamando aqui de resistências? Isso aqui é o que ele mesmo indica no jogo para você investir se você estiver morrendo muito. O problema é que no Hardcore, se eu morrer, você cai da liga Hardcore, vai para Standard. Então qual é o ideal? O máximo que você pode ter de qualquer resistência é 75, tá bom? Então você vê que tem um número aqui, ó, 79, isso é quanto eu tenho acumulado, tudo. Isso é quanto o jogo permite eu ter, 75. Então, por exemplo, eu tenho 116 de elétrico, que está desperdiçado, e eu tenho 27 de frio. Então uma runa aqui, ó, essa runa eu poderia trocar. 14 mais 14% de resistência de dano elétrico tá sendo desperdiçada, essa runa aqui. Então eu poderia tirar ela e colocar uma runa de aumentar minha defesa de frio, caso eu tivesse. Não tenho, né? Então colocaria, ou usar um anel, no caso o anel de safira, um outro anel que aumentasse a minha defesa de frio, assim por diante. Então isso aqui, pessoal, ele diminui todo o dano que você recebe desse determinado elemento. Lembrando que os inimigos podem diminuir essa sua resistência, mas a princípio você tem que alcançar os 75%, tá bom? Esse é o mais importante de você tentar obter, ou uma coisa equilibrada, tá? Tipo tudo 30, a não ser que você vá para um determinado desafio, que você, só de olhar, você fala, pô, esse lugar aqui só tem bicho de fogo, sabe? Mas de maneira geral, o melhor é você ter tipo assim 30, 30, 30. Caos é mais difícil de conseguir, ele é mais raro, então, mas ele é um dos mais perigosos. E se você tiver que realmente escolher, escolha frio e elétrico. Por quê? Porque frio te stuna e elétrico também. Elétrico te stuna e faz você tomar mais dano, e o frio te stuna e faz você ficar completamente lento. Você ataca mais devagar, anda mais devagar, lança magia mais devagar, é um horror. Então, frio e elétrico são os piores se você quer, para quem quer ficar vivo na liga Hardcore. Então qual que seria a minha recomendação? Escudo de energia, máximo que você puder, evasão, um escudo nessa mão, caso você tenha outras fontes de escudo de energia, que pode ser peitoral, luvas, enfim, tudo quase pode te dar um escudo de energia, mas normalmente é o foco que te dá mais, né? Mas se você quiser realmente ter alta chance de sobrevivência, coloca um escudinho aqui. Seria ter um escudo, evasão, escudo de energia. Você sempre vai ganhar algum tipo de redução de dano físico, principalmente se você investir em força, porque ele te dá vida, né? Então, e te dá o atributo que é necessário para equipamentos que concedem armadura, que é o que vai diminuir o dano físico. Então quase todo equipamento aqui tem, a não ser que você escolha um de evasão e escudo de energia, mas de maneira geral a maioria é muito fácil de obter e dá bastante, né? Então é fácil você acumular aí uns 25, 30, certo? Então aqui uns 25, 30, evasão você deixa aí uns 15, 20, 15% já é até bom. Coloca aí uns 15, 20, aqui coloca uns 30, 40, por aí, que é o dano mais comum que você vai receber, e o escudo de energia alto, e claro, as defesas elementais o máximo que você puder, tá bom? Porque os inimigos aqui, eles têm várias habilidades e elas causam de danos de elementos variados. Então não adianta você ter uma evasão alta, uma armadura alta, um escudo de energia alto, se a sua defesa de fogo está negativa. Porque aí o cara vai te dar um dano do cacete, entendeu? E ainda vai fazer você pegar fogo. Aí seu escudo de energia vai derreter. Então você tem que pensar em camadas, né? Eles falam assim, pense em camadas.
Então, quais são as suas camadas de defesa? Eu tenho escudo de energia, evasão, armadura, não tenho bloqueio, mas tenho o máximo de fogo, o máximo de elétrico, muito pouco de frio e menos ainda de caos. Então, tem que melhorar essas duas camadas defensivas aqui, para não sobrecarregar meu escudo de energia, entendeu? Então, isso aqui é extremamente importante, porque quanto mais você tiver disso e da armadura, que também seria, entre aspas, um elemento, menos dano você vai tomar na sua vida e no seu escudo de energia, que são as únicas duas vidas que você tem. Beleza? E sempre invista em força, não tem jeito. Não importa se você vai jogar de mago. Se você não investir em força, seu cara vai morrer muito mais rápido. Tudo bem? É isso aí, pessoal. Essa é a primeira dica, depois eu passo para as próximas. Um grande abraço para vocês, não deixem de curtir, comentar e compartilhar.